Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Carlos Alberto Ian. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que tratou sobre a implicação da comunicação na reestruturação dos processos sociais. E, bom, professora, a sua tese ela levanta pressupostos sobre a comunicação como a geradora de indeterminações. A gente queria poder entender um pouco melhor isso. Então, ao longo da exploração dos objetos, quer dizer, por esses 2 anos, eu procurei levantar casos de indeterminação. Então, o que a gente poderia dizer, o que é uma indeterminação? Eu acabo descobrindo, acho que são um conjunto de 12 indeterminações que eu passo a analisar em cada um dos casos, e aí, de repente, cada um pode voltar ali depois a ver quais foram essas indeterminações, porque a tese está disponível. Talvez a gente teria que caracterizar um pouco uma indeterminação. Eu acompanhei um caso do uso do vídeo monitoramento na BR-116, em que houve um acidente sério e que o sistema de vídeo monitoramento ele é compartilhado pelo campo médico. E a imagem foi replicada no pronto atendimento. O pronto atendimento foi feito da pessoa ferida, machucada, mas esse uso desse expediente, digamos assim, ele passou a ser proibido pelo campo médico. O campo médico, ele não aceita o uso, o compartilhamento desse vídeo monitoramento, porque acha que o consentimento não pode ser dado pelo paciente ali imediatamente com o médico. E já para o campo policial, essa informação ela é válida, por quê? Porque a polícia ela multa quem anda acima da velocidade e ela faz digamos assim, a gestão da BR a partir do monitoramento. Então, quer dizer, eu acho que a principal alteração, ao menos para a instituição policial, está nisso, em que hoje a polícia ela tem uma visão completa do trecho de 36 quilômetros da BR. Os policiais eles sabem aonde precisa ser feito o atendimento, onde é que tem as ocorrências, e o campo médico também poderia se somar a isso. Ora, o que eu discuto é que nós temos uma indeterminação comunicacional, porque para um campo social a comunicação ou a informação, ela é válida, ela otimiza a prática social e para o outro não. E aí a minha pergunta é, quer dizer, por que para um isso é um problema ético e para o outro não? E aí eu chamo isso de espaço de indefinição ética. Por quê? Porque eu entendo que progressivamente os dois campos terão que encontrar mecanismos para tornar essa uma prática valorosa, uma prática ética, podendo ser aceita. Certo, professora, a gente quer falar um pouco também sobre as conclusões, então, a partir dessa pesquisa. Bom, o que eu, basicamente, eu diria assim, eu tenho 3 âmbitos em que a minha pesquisa, acho, ela tem algum sentido. Primeiro, para dentro do próprio campo da comunicação. Quer dizer, é nós nos darmos conta de que a comunicação hoje precisa ser expandida e de que os fenômenos comunicacionais estão para além daquilo que ocorre nos meios. Então, nossos estudos na área da comunicação precisam se ater ao que ocorre de comunicacional nos processos sociais. Para os processos sociais, eu acho que emerge muito forte de que a comunicação ela afeta profundamente a dinâmica da reestruturação dos processos sociais. Quer dizer, hoje em dia, um processo social que não se comunica, que não tem a sua arquitetura de comunicação e não trabalha com a comunicação como uma ferramenta estratégica, eu creio que ele não está entendendo o que se passa na nossa sociedade contemporânea, que a gente chama de sociedade do conhecimento, sociedade da informação e de sociedade da comunicação. Do ponto de vista da ética, e acho que essa é a discussão que eu quero começar a levantar, eu acho que esse desafio nos traz e nos mostra que não só do ponto de vista da ética da comunicação, mas da própria ética aplicada e da ética com E maiúsculo, discutida na filosofia, essa é uma temática nova. Então, assim, eu não tenho propriamente um conhecimento para aportar. Eu tenho alguns pressupostos que eu quero continuar seguindo na investigação. E por isso eu sigo estudando os meus 5 casos para ver como se dá
esse amarramento, eu diria, como é que se engloba essas novas dinâmicas e novas questões do ponto de vista de ordenamentos éticos. Seja isso que eu comentava ali já no início, para dentro dos códigos de ética, seja para uma ética aplicada ou uma expansão de uma ética de questões e de reflexões para a própria ética na filosofia. Quer dizer, mesmo depois da defesa da tese, o senhor continua, professor, então, acompanhando esses objetos e tem um planejamento aí? O senhor também pretende fazer um livro em função disso? O primeiro passo que eu estou envolvido agora, obviamente, é seguir no estudo desses casos. Eu tenho em andamento escrever um livro principalmente sobre esse marco ético que eu vejo sendo problematizado, principalmente do ponto de vista da comunicação. E, paralelamente a isso, também um pouco esses conceitos teóricos que precisam ser testados. Talvez eu esteja falando uma grande bobagem, ou talvez isso se decante e a gente consiga redimensionar isso. Então, um primeiro movimento é essa produção desse livro. Uma segunda questão é ver e acompanhar como essas indeterminações e, principalmente, esses espaços que eu identifico de espaços de indefinição ética vão se solucionando. Por enquanto eu não tenho nenhuma solução ainda dos casos, mas eu estou contente e satisfeito com o que eu tenho encontrado. E a sua ligação com a linha de pesquisa do programa de pós-graduação em comunicação também segue? Segue. Eu estou num grupo de pesquisa até 2016, então a gente tem ainda uma sobrevida. Na linha de pesquisa, essa mediatização e processos sociais, nós temos encontros regulares em que a gente está escrevendo justamente um livro, que são 16 pesquisas em andamento, que tentam sistematizar o estado das suas pesquisas no momento. Então, todos os colegas que estão envolvidos nessa pesquisa estão basicamente com seus objetos acionados por 3, 4 anos, e a nossa ideia é nós terminarmos um livro sobre o relatório e sobre sistematizações do estado dessas pesquisas até o final desse ano de 2014. E, professor, o senhor, que enfim é professor do curso de comunicação aqui da universidade, como também pode contribuir dentro dessa sala de aula e para o pensamento desses novos jornalistas que estão sendo formados? Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo, porque em boa parte o eixo da ética, ele para mim aparece justamente por causa dessa prática em sala de aula. E eu diria assim, o grande ganho para a gente em sala de aula é conseguir dizer o seguinte, quando eu estou discutindo ética do jornalismo, ou ética na comunicação, ou ética na mídia, conseguir mostrar que há novas problemáticas sendo geradas nos processos sociais que afetam a ética dentro da imprensa, por exemplo. E eu acho que esse é um grande ganho, porque o aluno sai vendo o impacto, a relevância da comunicação na sociedade. E ele consegue mensurar muito mais fortemente a necessidade de refletir, de pensar, de problematizar a ética no jornalismo. Tá legal, professor. Bom, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso. Obrigado. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do professor dos cursos de comunicação da Unicinos, Carlos Alberto Ian, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!